Então, gente, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o ensino fundamental, né? Um conteúdo tão importante, né? Que é o nome da disciplina de vocês, Conhecimentos Didáticos Pedagógicos do Ensino Fundamental, né? Muito importante, já que vocês irão estar, né? Ministrando aulas nesses segmentos aí, né, iniciais aí do ensino fundamental, e a gente vai ver um pouquinho a respeito do funcionamento, né, como que se dá o ensino fundamental, como que ele está na Lei de Diretrizes e Bases, né? A Lei de Diretrizes e Bases já diz, né, diretrizes, dá uma direção, como que deve funcionar o ensino fundamental, né, embasado na lei, de acordo com a LDB, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases. A gente vai ver um pouquinho, né? Primeiro, o que é o ensino fundamental? O ensino fundamental, ele é uma etapa da educação básica, tá? A educação básica, ela é dividida em três. Ela é dividida na educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tá? A educação básica, ela acontece que ela vai dos 4 aos 17 anos. Por isso que quando a criança tem 4 anos de idade, há uma obrigação dos pais em estar matriculando essa criança. É obrigatório ela estar na escola a partir dos 4 anos de idade. E com quantos anos que se inicia o ensino fundamental? O ensino fundamental, ele inicia-se dos 6 anos de idade a 14 anos. O ensino fundamental hoje, ele tem a duração de 9 anos. Por quê? Porque a partir de 2006 foi alterado para, ao invés de 8 anos, ser de 9 anos. Hoje o ensino fundamental ele é de 9 anos. Por que que foi acrescentado mais um ano? Ao invés de 8, ele passar a partir de 2006 ser de 9 anos, né? Por quê? Porque para oferecer mais tempo de convívio escolar para as crianças, né? Ofertar mais tempo escolar para criança, socialização, trabalhar mais tempos na escola, socialização, convívio, a integração dessa criança com a escola, né? Para que ele possa ter mais oportunidade de aprender, para que ele possa aprender mais, né? Para que o processo de ensino-aprendizagem, para que o aprendizado dele possa ser maior, né? Então, essas foram as 3 primeiras questões, o porquê que o ensino fundamental passou para 9, tá? Para 9 anos. Bom, o ensino fundamental, ele tem objetivos. Qual é o objetivos dele? Segundo o artigo 32 da LDB. Primeiro, ele tem o objetivo do domínio da escrita, do cálculo e da leitura. Bom, no artigo 32, né, pretende que a criança, quando ele saia do ensino fundamental, ele tem esse pleno domínio de leitura, de escrita, né? Ele saiba ler, ele saiba escrever, ele saiba calcular, ele saiba compreender também todo o ambiente natural, ele saiba compreender a tecnologia, os valores, né? O sistema político, o contexto político que está em volta dele, o que está acontecendo, né, na sociedade onde ele mora, aquisição, né, de atitudes, de habilidades, o desenvolvimento dessas atitudes, dessas habilidades, de conhecimento, né? Também o objetivo do ensino fundamental, ele também está ligado ao fortalecimento do vínculo com a família, né? Estreitar esses laços entre família e escola,
né, fazer essa parceria. Como eu já disse para vocês, no ensino fundamental, né, a criança entra com 6 e termina com 14 anos, pelo menos é para ser assim, né? Pela lei, diante da lei. A gente sabe que hoje, né, a nossa realidade não é muito essa, né? Tem crianças lá com idades, né, maiores, né, muitas vezes em segundo ano, com idades já avançadas, né? A gente sabe que tem. E como que devem ser as aulas no ensino fundamental? Né? As aulas, diante da lei, segundo a lei, diretrizes e bases, devem ser ministradas em língua portuguesa. Aqui do Brasil, as aulas devem ser dadas em língua portuguesa. Só as comunidades indígenas, né, que elas podem ter aulas com a sua língua materna, né? E utilizando aí os seus próprios materiais aí de ensino, mas com professores especializados, né? Então, a educação fundamental, o ensino fundamental, ele será presencial, tá? Ele vai ser presencial. Só que em casos de emergências e precisando de uma complementação, ele pode ser à distância, como no nosso caso, né? Nós estamos tendo ensino remoto. Por quê? É um caso de pandemia, é um caso de emergência, tá? Então se enquadra aqui no artigo 32, tá? Tá escrito aqui, né? No artigo 32, isso. Os ciclos são facultativos. Eu não estou falando aqui não diz aquela aprovação automática, né? De você ir pegar o aluno e jogando para as séries seguintes sem ele, né, compreender muita coisa. Não é isso, tá? Esse ciclo é para que a criança possa estar mais nessa série, aprendendo mais. Fala também do ensino religioso, né? Que o ensino religioso, a oferta dele, o Estado, né, os sistemas de ensino, é obrigatório ofertar, mas é facultativo para o aluno pode fazer ou não, tá? Essas disciplinas, elas são de horários normais, né, e segue aí todo o ensino fundamental, tá? O ensino religioso é no ensino fundamental para as escolas públicas, tá? E como que funciona esse ensino fundamental quanto à jornada? Bom, a jornada de trabalho, né, do ensino fundamental, a criança em horário parcial, ele deve ter 4 horas de aula, né? No ensino parcial que eu falo, se ele estuda de manhã, se ele estuda à tarde, né? Se ele estuda o dia todo, ele deve ter no mínimo 7 horas, que são no caso das creches, né? No mínimo 7 horas, no caso de educação integral. E os conteúdos? Os conteúdos de direito da criança e do adolescente serão conteúdos obrigatórios de ser dados no ensino fundamental. E os temas transversais. O que são temas transversais? Temas transversais é aquele tema que interage com todas as disciplinas. Todas as disciplinas você pode ter aquele conteúdo. Por exemplo, no ensino fundamental fala-se dos símbolos nacionais ser um tema transversal, que ele pode ser dado em qualquer outra disciplina, integrado aí, tá? E esses símbolos nacionais são o quê? Você falar, né, da sua... do hino, né, nacional, também falar um pouco, né, das regiões, da região, né, onde você mora, falar um pouco do estado, falar um pouco desses símbolos, né, das bandeiras do estado, por exemplo, né, falar um pouco sobre o hino, tá bom? Refere-se a isso aí, tá? Espero que vocês tenham compreendido. E se não compreender alguma coisa, podem perguntar no WhatsApp.